Vamos abrir, então, o Santo Livro de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Leremos do versículo 1 ao versículo 12. Em reverência ao Senhor e à sua palavra, peço que os que puderem se colocarem de pé. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se aos seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Ainda de pé, oremos ao Senhor. Santo Deus, graças te damos por tamanho privilégio de estar em tua casa de oração, casa de adoração, e aqui, juntamente com os santos, prestar um culto ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome. Um dia, nos teus átrios, vale mais do que 1000. Obrigado pelo privilégio que o Senhor já nos deu de ler tua palavra, de cantar louvores a ti, de devolver uma parte daquilo que tanto o Senhor tem nos abençoado, privilégio de orar e falar com o Senhor Todo-Poderoso. Mas te pedimos mais uma coisa, Senhor. Concede-nos o privilégio de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Guarde, Senhor, as tuas palavras em nossos corações, para não pecarmos contra ti. E ajuda-nos, Senhor, a tornarmos praticantes da tua palavra e não somente ouvintes. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as belezas da tua lei. Ó Senhor, que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, fale conosco e que hoje haja salvação na tua casa, pela graça e no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Você é uma pessoa chorona? Eu já vi aqui que alguns são, pela expressão do rosto. Há muitas pessoas que choram com muita facilidade. Qualquer motivo, qualquer palavra, qualquer gesto, já derramam lágrimas. A Bíblia fala de um profeta chorão, assim foi conhecido. Jeremias escreveu um livro, Lamentações de Jeremias. Mas há aqueles também que são mais rígidos, quase nunca choram, dificilmente derramam uma lágrima. Dizem que são os homens, o homem não chora. Mas o maior homem da história chorou. Jesus chorou. 2 vezes a passagem bíblica fala que Jesus chorou. Então o homem chora, tá? Homens aqui presentes, homem chora. Não é errado chorar. Jamais. Jesus chorou e nós também, sem dúvida nenhuma, iremos chorar. O texto que nós lemos fala das bem-aventuranças. Um texto bastante conhecido, bastante pregado em muitos púlpitos. As bem-aventuranças, Cristo, então, iniciando o seu maior sermão, o mais famoso sermão de Jesus, Sermão do Monte, ele inicia, então, esse sermão falando das bem-aventuranças. Lá na congregação Getsemane, Novo Repartimento, nós estamos estudando em sequência essas bem-aventuranças. E semana passada, nós estudamos o versículo 4, a segunda bem-aventurança, que diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então é muito claro aqui que o texto está falando sobre choro.
existe um choro que é a marca do crente. E hoje queremos conhecer que choro é esse. Quem são esses que choram? Então é sempre bom lembrar que a palavra bem-aventurado significa bendito, significa abençoado, significa feliz, mais do que feliz, bem-aventurado. Não é alguém que passou por muitas aventuras, mas alguém que é abençoado, alguém que é bendito, aquele que é feliz. E as bem-aventuranças, meus irmãos, não se trata de todos os homens da terra. Jesus não está aqui falando e descrevendo vários tipos de pessoas. Não, as bem-aventuranças são características dos cidadãos dos céus. As bem-aventuranças são as qualidades ou os adjetivos do povo de Deus. Aqui o Senhor Jesus está falando dos seus filhos, dos seus seguidores. Jesus está falando não de todo mundo, mas somente do seu povo. O povo de Deus tem esses requisitos aqui das bem-aventuranças. Mas embora Jesus tenha falado do seu povo, ele não está falando aqui que dentro do seu povo, dentro da sua igreja, há aqueles que choram, há aqueles que são pacificadores, há aqueles que são sede de justiça. Ele não está falando isso. Ele está falando de que todas essas características estão em todo crente. Então, cada um de vocês, talvez você diz, irmão, eu sou esse que chora. Ou você diz, não, eu sou aquele sede de justiça. Essas bem-aventuranças se trata de todo o povo de Deus, cada um de nós, aquele que nasceu do Espírito, uma vez que essas bem-aventuranças são aquele que nasceu do Espírito, possui ou deve possuir essas características. Jesus não está te colocando uma lista para você marcar qual você é e seguir essa. Eu sou esse aqui e marcar. Não, mas todas elas, as bem-aventuranças, devem ser o perfil de todo crente, de todo aquele que é seguidor de Jesus. E sabemos que o homem natural jamais vai preencher esses requisitos aqui. O homem natural, a nossa natureza, é contrária a tudo aquilo que nós lemos em Mateus 5 e em toda a Escritura. Recentemente eu vi uma frase que dizia assim: lendo a Bíblia encontrei vários erros, e todos eles em mim. Exatamente isso, nossa natureza é contrária a tudo isso. A Bíblia é como um espelho que você vai olhar, vai ver os seus erros, as suas falhas, para consertar. O homem natural é incapaz de produzir as bem-aventuranças. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram do Espírito, é que possuem essas características. Por isso, não espera do mundo, do ímpio, essas características. E quem são esses bem-aventurados? Quem são esses benditos? Quem são esses felizes? A primeira bem-aventurança diz que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é o pobre de espírito, o mendigo de espírito. Esse é feliz. E hoje queremos trabalhar e meditar na segunda bem-aventurança, que diz que felizes são os que choram. Ou, em outras palavras, felizes são os infelizes. O famoso Sermão do Monte, ele mostra como o reino dos céus não é deste mundo. O reino dos céus está de ponta cabeça aos olhos do mundo. Feliz é aquele que nada tem. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus. Feliz é o pobre. Feliz é o humilde de espírito. Feliz é os que choram. Feliz é aqueles que são perseguidos. Percebe? A ética dos céus não é a ética do mundo. Não é a mesma ética do mundo. Se é que este mundo tem alguma ética. Se no reino do mundo o forte prevalece sobre o fraco, no reino dos céus não. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O reino dos céus está em oposição ao reino deste mundo. O reino deste mundo está sendo aplaudido agora, mas ele entrará em colapso depois. Eles esbanjam suas riquezas agora, mas ficarão desamparados depois. Felizes são os que choram. A felicidade, meus irmãos, não está nas coisas que nós vemos. A felicidade não está naquilo que nós compramos no mercado. Não. Felicidade é uma atitude do coração. O Senhor é a felicidade. Nele há delícias perpetuamente. As bem-aventuranças, ou melhor, a felicidade, não é um pagamento de nossas virtudes, mas é um presente da graça de Deus. A felicidade não é algo que nós conquistamos com a nossa força braçal, mas é um dom dos céus. Não é algo que nós compramos,
é algo que nós ganhamos como um presente de Deus. Feliz são os que choram, feliz é o que sofre. Essa expressão, felizes os infelizes, vai contra tudo que nós conhecemos, contra toda a lógica do homem caído. O mundo vive uma busca por felicidade. Talvez vocês tenham buscado essa felicidade. Talvez você veio hoje aqui atrás de felicidade. O mundo hoje vive em busca do prazer. Para vocês terem ideia, o comércio do entretenimento é o maior que existe. Há vários leques de entretenimento. Tudo isso para que o homem não sofra. Tudo isso para que o homem não chore. O homem vive fugindo de sofrer. O homem vive fugindo de chorar. Ninguém quer sofrer. Ninguém. O homem natural foge do sofrimento. Nós evitamos sofrimento. E isso até dentro das igrejas. Hoje, muitos pastores fazem suas ovelhas rirem e não chorar. Há muitos palhaços nos púlpitos. Querem que a igreja saia dos templos sorrindo, dando gargalhada, com dor de barriga, mas não com o joelho ralado e com os olhos inchados de chorar. Há muitos palhaços nos púlpitos, fazendo o povo rir e não chorar. Você não vai ver nenhum versículo da Escritura dizendo Jesus sorriu, mas você vai ver 2 versículos dizendo Jesus chorou. Não é isso que Cristo quer para a sua igreja, de um líder da sua igreja. Jesus não fazia isso. E que choro é esse que essa bem-aventurança vai falar? Que choro é esse que Jesus está falando? Primeiro nós iremos ver o que não é esse choro. Esse choro, meus irmãos, não se trata de um choro carnal. Não é um choro de alguém que perdeu algo exterior. Esse choro não é um choro de alguém que perdeu o carro. Certamente, se você perder um carro, você vai chorar. Não é um choro de alguém que perdeu uma carteira no meio da rua cheia de dinheiro. Não é um choro de alguém que perdeu o emprego dos sonhos. Não é um choro de alguém que não passou no concurso. Não é um choro de alguém que terminou o namoro. Não é um choro de quem está doente. Não é desse choro que Jesus está falando aqui. E isso é importante saber, porque muitas das vezes nós caímos no erro de ver alguém chorando e dizer: tudo bem, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas nem todos os que choram são felizes. Nem todos os que choram serão consolados. Por isso que é importante saber que choro é esse, para que quando eu olhar alguém chorando, dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas esse choro que Jesus está dizendo, não é um choro dessas coisas terrenas, não é as coisas do que o mundo perde também. Não. Aqui está falando de algo espiritual. Por isso, se você chora apenas por coisas materiais, você está desperdiçando suas lágrimas. Se o seu choro é apenas por percas materiais, saiba que você está desperdiçando as suas lágrimas. Você está chorando na lixeira, de nada vale um choro apenas por coisas materiais. O choro que Jesus está falando aqui é o choro pelo pecado. A palavra usada por Jesus, chorar, é a mesma palavra para lamento, para pranto. Bem-aventurado aquele que lamenta, bem-aventurado aquele que está em prantos. E essa palavra tem o sentido de uma aflição terrível, de profunda tristeza, uma tristeza que toma conta de todo o nosso ser. Essa palavra, ela era usada e é usada para quando alguém perde um ente querido. Essa palavra é usada para descrever a morte de um ente querido, uma dor aguda, profunda, que não há como explicar. É desse choro que Jesus está falando, é desse lamento que Jesus está falando. Mas ainda assim, o choro que Jesus está falando não é desse choro por um ente querido, mas é um choro pelo pecado. É parecido, a dor é parecida. Jesus está falando do choro pelo pecado. Assim como você chora amargamente pela perca de um ente querido, assim também você deve chorar pelo seu pecado. É lamentar como lamentamos a perca de um ente querido. Quando cometemos um pecado, essa deve ser a nossa atitude. O choro de todo crente. Essa é a característica dos bem-aventurados. Chorar pelo pecado, meus irmãos, também não significa chorar pelo medo do castigo do pecado. Há muitas pessoas que choram não pelo pecado, mas pelo castigo do pecado. Muitos choram não porque pecaram, mas porque descobriram o seu pecado.
chorar apenas pelo medo do castigo do pecado, chorar apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora porque foi apanhado pela polícia. Não pelo crime que cometeu, mas porque foi pego. Esse não é o choro que Jesus está falando. Esse choro não é choro de remorso. Esse choro não é o choro de Judas, que chorou também. Ele se entristeceu, mas não se arrependeu. A principal ideia do texto, então, preste atenção: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido, em prantos, pelo seu próprio pecado, reconhecendo a sua indignidade. Bem-aventurado, feliz é aquele que está desesperado, porque pecou contra o Senhor. Nós cantamos aqui, Ele é um Deus santo. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Um Deus que não é composto por nada. Um Deus que é santo, santo, santo. É reconhecer isso. Felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar pelas suas próprias imperfeições. O pecado para o crente é uma verdadeira tortura. Eu pergunto, o teu pecado te tortura? Ou não? Dá para conviver com ele? Você tem alimentado ele todo dia. O pecado para o crente deve ser um acidente e não premeditado. Quando o crente se lembra do seu pecado, ele chora, porque ele sabe que o seu pecado o distancia de Deus. Quando o crente lembra do seu pecado, ele sente a carga pesada, difícil de suportar. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante. Romanos, capítulo 7, do versículo 15 em diante. Veja o que Paulo fala. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora veja o que ele diz lá no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Paulo aqui está desesperado. Eu quero fazer o bem e eu não consigo. Querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quem me livrará? Desventurado homem que sou. Infeliz eu sou. Desventurado é o contrário de bem-aventurado. Paulo está em prantos, lamentando pelo seu pecado. Essa deve ser a atitude de cada um de nós. Essa deve ser a tua atitude, meu irmão. Essa deve ser a minha atitude. Esse choro é a marca de todo crente. Mas esse choro é uma consequência também de ser pobre de espírito. As bem-aventuranças, elas estão muito bem selecionadas e na ordem muito bem clara. Jesus não subiu no monte e começou a falar bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, não. Ele é lógico, ele é sábio, ele é a sabedoria. Ele não falou as bem-aventuranças aleatoriamente. Por isso, veja qual é a primeira bem-aventurança. Volte lá, Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Mateus capítulo 5, versículo 3. Leamos. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Ser pobre de espírito não está falando aqui de financeiro. O nome já diz, é espírito. O homem que reconhece a sua pobreza espiritual, o homem que reconhece a sua depravação, o homem que reconhece que é um miserável pecador, ele vai lamentar, ele vai chorar. O homem que reconhece que não é nada diante de Deus, o homem que reconhece que não merece nada das boas mãos de Deus, ele vai lamentar. O homem que sabe que ele foi manchado pelo pecado, ele vai chorar, ele vai lamentar. Ele sabe que é inútil, ele sabe que é falho, ele sabe que ofende a Deus, por isso ele vai chorar,
pelos seus pecados. Por isso que o pobre de espírito, ele também chora. Assim também foi com a mulher adúltera. Abra lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 38. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem atentamente o texto. Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 38. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, olha o que ele diz, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. O texto começa dizendo que ela era pecadora, e ela vai na presença de Jesus, ela se prostra diante aos pés de Jesus, e ela chora. Não foi uma lágrima, uma gota, um choro que foi capaz de lavar os pés de Jesus. Essa deve ser a sua atitude, se prostrar diante dos pés do Senhor. O lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor. Nós cantamos, perto quero estar, junto aos teus pés. Você quer mesmo? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aquele que sabe que é inútil, aquele que sabe que é falho, ele vai se prostrar diante dos pés do Senhor e vai chorar. Ele vai reconhecer o seu pecado. E mais, o choro, ele é o sinal de novo nascimento. Assim como uma criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora. Você nasceu de novo? A marca do novo nascimento é o choro pelo pecado. Leia comigo Romanos 8, 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Mais uma vez, vamos ler juntos. Romanos 8, 23. Leamos. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo aqui no contexto, ele está falando da consequência do pecado. Pecado que contaminou toda a terra. E ele diz ali no versículo 22 que a criação está gemendo e almejando o dia que ela será renovada. E ele diz no versículo 23, não somente a criação, mas também nós que temos o Espírito, choramos, gememos no nosso íntimo. O choro é a marca de um novo nascimento. Se você ainda não chorou pelos seus pecados, isso pode ser um alerta. Talvez você ainda não nasceu de novo. Nós que temos o Espírito Santo, nós que nascemos do Espírito, gememos, choramos pelo estrago que o pecado fez. E esse choro que Jesus fala em Mateus 5 é um choro produzido pelo próprio Espírito Santo. É um choro espontâneo, voluntário de nosso pecado, mas também do pecado dos outros. Nós choramos, o crente chora não só pelo seu pecado, mas pelo pecado que está à sua volta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, abra lá também, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós gememos, nós choramos, gememos e nos angustiamos, pois queremos que o homem mortal seja absorvido pela vida. O crente chora quando peca, mas ele chora também quando ele vê pecado. Lembra do profeta Isaías, lá no capítulo 6 do livro? Diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, mas habito no meio de um povo de impuros lábios. O crente chora: ai de mim, pois sou pecador, e o pecado está à minha volta. Por onde eu olho, há pecado. Jesus chora
na morte de seu amigo Lázaro, lá em João 11:35. Ele chora mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Ele chora porque ele viu o que o pecado faz. Ele viu o salário do pecado, que é a morte. Mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, ele chora ao ver o que o pecado traz, a morte. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, lá em Lucas 19, ele olha para Jerusalém e ele chora. Ele chora por conta do pecado de Jerusalém. O crente chora ao assistir jornal e ver crimes absurdos acontecendo. O crente chora quando vê assassinatos acontecendo. O crente chora quando estupros acontecem ao nosso redor. O crente chora quando uma criança é estuprada. O crente chora quando ele sai e na esquina ele vê um bar cheio de homens casados. O crente chora. O crente, quando olha para o perfil político do Brasil, ele chora por tanta corrupção. O crente chora quando ele vê ideologias de gêneros malditas entrando dentro dos lares, entrando dentro das escolas. O crente chora quando ele vê um casamento se acabando. O crente chora ao ver corações endurecidos e cegos pelo pecado. Você chora por isso? Você chora quando vê pecado? Você se entristece quando o irmão está em pecado? A marca do crente é o choro. Eu perguntei no início, você é uma pessoa chorona? Alguns balançaram a cabeça que sim. Mas quantas vezes você chorou pelo seu pecado? Você que é uma pessoa chorona. E você que não chora muito, você deve chorar pelo menos pelo seu pecado. Qual foi a última vez que você chorou quando ofendeu a Deus? Qual foi a última vez que saiu de ti uma palavra torpe e você fingiu que nada aconteceu? Jesus disse que nós iremos prestar conta de cada palavra dita. Qual foi a última vez que você se dobrou os teus joelhos? Tá bonitinho agora, né? Mas qual foi a última vez que ele ficou marcado de se humilhar diante de Deus? Saiba que o pecado, antes de ofender o próximo, ele ofende a Deus. Talvez você pecou contra alguém, a pessoa te perdoou e está tudo resolvido. Não está. Davi, quando ele pecou contra Batseba, ele diz ao Senhor no Salmo 51, pequei contra ti somente. Crianças, jovens, adolescentes, quando vocês desobedecem os seus pais, vocês estão ofendendo a Deus. Vocês estão desobedecendo a Deus. Não se acostume com o pecado. O pecado deve ser um acidente para você. O pecado deve trazer choro e não prazer. Vazio e não se sentir satisfeito. Mas chorar pelo pecado traz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. O choro do pecado previne o choro do inferno. O inferno, meus irmãos, é um lugar de choro. Abra lá, Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 8, versículo 12. Vamos ler todos juntos, bem forte. Mateus capítulo 8, versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Lá haverá choro e ranger de dentes. O choro pelo pecado previne o choro do inferno. Agora são lágrimas de bem-aventuranças. Agora é o tempo certo de chorar pelos pecados. Mas se não chorarmos agora, choraremos tarde demais. É melhor chorar agora do que chorar eternamente. É melhor derramar lágrimas de arrependimento agora do que derramar lágrimas de desespero depois. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora depois é amaldiçoado. Se você não chora hoje, amanhã você vai chorar. Porque o inferno é um lugar de choro. Mas assim como na primeira bem-aventurança, a segunda bem-aventurança também tem uma promessa para aqueles que choram. A primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A promessa do céu. Na segunda bem-aventurança, volte lá para Mateus 5, versículo 4, a promessa é, bem-aventurados que choram, porque serão
consolados. Essa é a promessa. Mas a primeira bem-aventurança, quando ela fala que bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é a garantia do céu agora. Ele diz, é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, porque deles é, não será o reino dos céus, mas é o reino dos céus. Mas a segunda bem-aventurança diz que serão e não são consolados. O que isso significa? Significa que tem um consolo para você, tem solução para o seu maior problema, tem um lenço para enxugar as tuas lágrimas, haverá descanso, haverá consolo para os que choram. Haverá. Se você chorar hoje, amanhã será o teu consolo. Mas o texto diz, amanhã. Essa é uma promessa futura. O consolo não acha que seremos consolados aqui. Claro que existe o consolo parcial. Mas você chora hoje, amanhã você chora novamente. O consolo aqui prometido é futuro. Leia Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, por favor. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Veja, a consolar todos os que choram. Essa é uma promessa para você, meu irmão. Jesus é aquele que o profeta fala, que vai consolar os que choram, que vai consolar os que estão quebrantados. Lá no Salmo 56, versículo 8, diz assim, um texto muito lindo, abra lá, por favor, anote, se você não puder abrir. Salmo 56, versículo 8. O salmista diz, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O texto diz que o Senhor vê o nosso sofrimento, vê as nossas perseguições, mas Ele tem um odre, onde Ele vai colocar todas as nossas lágrimas. Isso é um consolo para nós. Mas como disse, diferente da primeira bem-aventurança, a segunda diz que os que choram serão consolados. É algo futuro. Meu irmão, saiba disso, você ainda vai chorar muito nessa vida. Você ainda vai chorar muito, muito. Mas haverá uma cidade que não haverá mais choro. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Abra lá, por favor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Lá diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse mundo é um mundo de aflição, esse mundo é um mundo de choro, por isso você vai chorar muito ainda aqui, mas lá, no nosso lugar, na cidade santa, morte e choro nunca mais, nunca mais. Em Romanos 8, 18, diz algo também precioso. Ele diz assim, Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, o choro do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada nos céus. Essa é a nossa esperança. O Salmo 30, versículo 5, você conhece, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai chorar muito ainda, a noite toda, as trevas todas, mas o consolo, a alegria, vem no mais lindo e sublime amanhã. O pastor Emílio Garófalo, pregando nesse texto, ele diz algo muito belo. Ele disse assim, imagina que você está com uma dor terrível, uma dor tão forte, uma dor aguda, que está tomando conta de todo o teu ser, uma dor que está te fazendo ficar desesperado, uma dor que está derramando lágrimas nos teus olhos, você não está aguentando essa dor, mas alguém chega para você e diz, essa dor vai acabar 9 horas da noite.
Se você estivesse com uma dor terrível, uma dor aguda, e alguém chegasse para você e dissesse: a tua dor vai acabar às 9 horas da noite. Saber isso, saber disso, ia te ajudar, não ia? A aguentar mais um pouco, a suportar mais um pouco. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, está quase insuportável, mas 9 horas essa dor vai acabar. Então eu vou suportar, eu vou aguentar mais um pouco, eu vou perseverar mais um pouco. Pois é exatamente isso que o Senhor está nos dizendo. O teu choro tem hora marcada para acabar. Saiba disso. E saber disso nos ajuda a perseverar mais. Saber disso nos ajuda a suportar mais, com paciência, as aflições. Porque um dia, e tem data marcada, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas para isso, eu preciso chorar. Jesus naquela cruz, ele chorou sangue. Por quê? Pelos nossos pecados. Porque o Pai o separou dele. E diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus chorou para nós não chorarmos eternamente. Por isso você deve chorar. Chore, meu irmão, pelo teu pecado, pelo pecado da nossa cidade, pelo pecado do nosso país, pelo pecado dos nossos filhos, pelo pecado dos nossos pais, pelo pecado dos nossos cônjuges. Eu preciso chorar pelo pecado da igreja. Essa é uma marca do crente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Se você puder ficar de joelhos, ore ao Senhor, chore, humilhe-se diante de Deus pelo seu pecado. Oremos ao Senhor. Pai grandioso, Pai misericordioso, tem compaixão de nós, Senhor. Ser propício a nós, pecadores. Como somos soberbos, orgulhosos, estamos desperdiçando as nossas lágrimas com coisas fúteis, por coisas terrenas que perdemos. Nos ensine, Senhor, nos ajude, Senhor, a chorar pelos nossos pecados. Que não possamos nos acostumar com o pecado, mas que possamos ficar desesperados, em prantos, assim como ficamos, Senhor, quando perdemos um ente querido. Assim também deve ser o nosso choro, Senhor. Estamos longe disso. Tenha misericórdia de nós. Nós choramos, Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e Ti. Nós choramos, Senhor Deus, porque o pecado ele contamina não somente nós, mas toda a nossa casa e aonde estivermos. Nós choramos porque vemos o Teu povo pecando. Nós choramos porque aonde nós olhamos, há pecado, há morte, há trevas. Nós choramos, Senhor, porque reconhecemos que não somos nada diante de Ti. Nós choramos porque o bem que queremos fazer nós não conseguimos, Senhor. Por isso nós choramos. Choramos diante de Ti, Senhor. Como diz o Teu profeta: ai de nós, estamos diante de Ti, somos homens e mulheres de lábios impuros, e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Nós merecemos ser consumados ao pisar neste lugar. Por isso nós choramos, Senhor. Choramos porque queríamos Te agradar em nossas palavras, queríamos prestar um culto aceitável a Ti. Por isso nós choramos. Mas esse choro, Senhor, Tua palavra nos consola dizendo que há uma data para terminar. Haverá um dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não será aqui. Aqui nós iremos chorar muito. Mas o Senhor já nos deu a garantia que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que o choro vai sim durar uma noite toda, uma longa noite. Mas no lindo amanhã, a alegria será. Ó Senhor, nos ajude então a perseverar, a suportar. Nos ajude, Senhor Deus, a dobrar os nossos joelhos e nos humilhar diante de Ti. Porque bem-aventurado são os que choram. Eles, nós, seremos consolados. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que chorou amargamente pelos nossos pecados, para que naquele dia Ele possa então enxugar essas nossas lágrimas. É em nome dEle, do nosso bom pastor, que nós oramos
e choramos diante de Ti. Amém.